Olá, eu sou o Dr. André Vagliati, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesse vídeo, você vai saber um pouco mais sobre o procedimento de rinoplastia, ou seja, a cirurgia estética do nariz. As queixas relacionadas à estética nasal são bem variáveis. Muitos pacientes se queixam de uma corcova que é muito saliente e aparente na visão de perfil. Essa corcova ela é composta tanto por osso quanto por cartilagem do septo nasal. Outros pacientes apresentam uma ponta caída no seu perfil, que geralmente se deve a um septo nasal muito longo. E outros pacientes também se queixam em relação à sua ponta, determinando assim uma ponta muito grosseira, arredondada, que é causada por esse par de cartilagens que vocês podem ver nesta imagem. Aqui vemos a visão inferior do nariz. O nariz visto de maneira inferior, ele tem que lembrar um triângulo equilátero. As pontas das cartilagens devem estar juntas para que a ponta seja delicada, seja mais harmoniosa com o rosto. E isso a gente consegue melhorar com a cirurgia. Existem algumas proporções faciais que determinam o que a gente chama de um nariz normal, digamos assim, entre aspas, porque o normal ele é variável para cada pessoa. Mas o que é desejável? O que é um nariz que não chama a atenção, que é um nariz suave para um rosto? As narinas têm que estar implantadas junto à linha que passa no canto interno do olho, a chamada linha intercantal. Pacientes que têm implantação nasal além da linha intercantal devem ser submetidos também a um procedimento para redução da narina. A gente traz a narina para a linha média. A implantação do osso nasal na face, ela tem que estar para dentro desta linha intercantal, pelo menos 80% dessa distância. Pacientes que têm um nariz muito largo no seu dorso devem então ser submetidos a uma fratura para que o osso seja colocado mais para a linha média, tornando então o nariz mais delicado e harmonioso para o rosto. Numa visão frontal, o nariz tem que ser levemente elevado, tornando as narinas um pouco aparentes, dando esse aspecto então de asa de gaivota para o nariz. E em termos de tamanho, de proporção para a estética da face, o nariz tem que ter o mesmo comprimento que a sua largura. Veja então que essa distância entre as narinas tem que ser igual à distância da narina até a ponta nasal. O nariz feminino difere bastante do nariz masculino. Um nariz feminino, geralmente a gente eleva um pouco a ponta nasal, em torno de 100 graus em relação ao lábio, para que a paciente fique com um ar mais gracioso. Além disso, na correção da giba, daquela corcovinha que existe de perfil, a tendência é que a gente faça uma leve rampinha em relação à ponta para que também fique mais harmonioso para um rosto feminino. Já um rosto masculino não aceita esse tipo de correção. O nariz masculino tem que ser um nariz mais forte, mais grosseiro, então é um nariz que não pode ser muito elevado, senão torna o homem com aspecto mais afeminado, e o dorso nasal tem que ser um dorso reto, um dorso linear, sem nenhum tipo de rampinha. Existem basicamente duas maneiras de realizarmos a cirurgia. A rinoplastia fechada, que consiste apenas com cortes internos no interior das narinas, ou então a rinoplastia aberta, que além desses cortes internos, existe a necessidade de realizar um corte externo na pele abaixo do nariz. As queixas dos pacientes que vão fazer com que a gente decida por qual cirurgia, aberta ou fechada. Para isso é necessário uma anamnese, um exame físico para determinar qual a melhor cirurgia para cada paciente. Antigamente, o cirurgião plástico não prestava muita atenção na questão funcional, ele queria apenas fazer um nariz bonito. Hoje em dia, a formação do cirurgião plástico mais atual é que ele preste atenção na parte funcional. De nada adianta ter um nariz bonito, centralizado no meio da face, mas que não funcione. Então, sempre que existe alguma alteração funcional e se o cirurgião plástico se achar apto a corrigir, ele vai fazê-lo. Do contrário,
será chamado um colega otorrinolaringologista para tratar toda essa parte funcional, cabendo daí ao cirurgião plástico apenas a parte estética. A rinoplastia é um procedimento ambulatorial. A anestesia geralmente é geral, mas o paciente pode ir para casa no mesmo dia após a realização do procedimento. Durante 7 dias é colocado uma espécie de gesso para que seja mantida a fratura alinhada na posição. Com 7 dias esse gesso ele é retirado e é colocado então um curativo com micropore bege, na tonalidade mais próxima da pele, que é bem discreto. Portanto, o afastamento das atividades profissionais ele é curto, não precisa ser longo. O repouso deve ser respeitado principalmente nos primeiros 2-3 dias da cirurgia, que é quando pode acontecer alguma complicação do tipo um sangramento. E o paciente está proibido de exercer atividades físicas pelo menos por 15 a 20 dias para que se evite algum trauma nasal que vá desalinhar o nariz, ou fazer com que algum ponto interno se rompa, prejudicando o resultado final. É desaconselhável que o paciente use óculos, seja óculos de grau ou óculos escuros, no prazo de 30 dias da cirurgia. Uma vez que é realizada a fratura, se a gente bota o óculos, o peso do óculos pode marcar a fratura e tornar o aspecto estético do nariz não agradável. Os resultados geralmente já são visíveis no final do primeiro mês, mas o nariz ele segue em processo de perda do edema até 1 ano. Então o resultado final mesmo a gente vê com 1 ano, mas com 1 mês a paciente já pode estar saindo, tendo as suas atividades corriqueiras sociais, sem que as pessoas percebam que ela foi operada. E isso é outra coisa importante. O nariz ele não deve ser manipulado de modo a gerar aspectos estigmatizantes. O nariz ele tem que ser manipulado apenas no que incomoda a paciente para que o resultado seja o mais natural possível e as pessoas às vezes nem notam que o paciente realizou a cirurgia. Só eles percebem que houve uma melhora, mas às vezes não sabem até identificar o que aconteceu. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal no YouTube. Agora, se você quer saber mais sobre rinoplastia ou outros procedimentos no campo da cirurgia plástica, acesse www.cirurgiaplasticaportoalegre.com. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um grande abraço.